Eu me chamo Semadar e estarei com vocês na noite de hoje. Para conversar, primeiro eu preciso dizer uma coisa para vocês. Eu estou grávida. E eu me canso às vezes, eu vou botar a cadeira aqui, né? Peço perdão para vocês, mas às vezes eu fico um pouco cansada, daí eu sento, tá? Não estou sentindo. Não, tá bom assim, tá bom, tá bom. É que a única coisa que estou sentindo é falta de ar. Aí cansa de falar, eu sento, tá tudo certo. Então, boa noite, obrigada pela presença de vocês na noite de hoje. E o tema que nós escolhemos para falarmos é um tema que eu considero o mais importante de todos, que é autoconhecimento. Porque nós viemos a esse mundo só para isso. Não tem outro objetivo. A gente encarnou, nasceu da nossa mãe, do nosso pai, viveu na nossa família, interagiu com os nossos irmãos, interagiu com as pessoas que nos rodearam, passou por experiências ruins, passou por experiências boas, vivenciou um monte de coisa, só para se conhecer. Não tem outro motivo. Não tem. E é interessante porque a gente vive no mundo material, o mundo que nós espíritas consideramos, né, que é um mundo ainda em processo, que ainda é um mundo que a gente chama de provas e expiações, né, um mundo ainda o egoísmo impera, o materialismo, a ilusão da matéria. E nós sabemos que estamos no processo de transição para um mundo de regeneração, onde não tem tanto egoísmo, não tem tanto materialismo, as pessoas já têm uma outra consciência. Pois bem, no mundo em que a gente vive, material, nós temos a tendência de nos iludirmos que o nosso bem-estar, a nossa felicidade estão nas coisas materiais. Está no acúmulo, está na aparência, está na ostentação, está no dinheiro. O valor das pessoas não está no que elas são de verdade, está no que elas têm. No carro que elas têm, na casa que elas têm, na roupa que ela veste. Infelizmente, a gente sabe que ainda é assim. E é uma coisa muito interessante, porque no nosso inconsciente está gravado, isso, o plano material já provou, a ciência terrena já provou, que o bem-estar e a qualidade de vida de um ser humano dependem das substâncias que ele segrega, das substâncias que o seu corpo produz. E essas substâncias, elas são produzidas nas interações positivas, nos relacionamentos saudáveis, quando a gente tem pessoas em que a gente pode se contar, com quem a gente possa conversar, relacionamentos profundos, relacionamentos verdadeiros, onde não existem jogos de poder, onde não existem aparências, né, onde as pessoas elas são o que elas não precisam mostrar uma máscara, elas não precisam dissimular o que elas sentem. Então, esses são os relacionamentos que nos trazem bem-estar. A gente pode ter a melhor casa, o melhor carro, status maravilhoso, pode ter um cargo maravilhoso numa empresa, ou enfim, algum status de poder, mas se os nossos relacionamentos não forem saudáveis assim, o nosso corpo não vai produzir essas substâncias que causam bem-estar. E eu acho interessante, vocês vão me achar meio louca, mas eu acho que é interessante, porque, veja bem, apesar da ciência já ter provado isso, a ciência terrena, sem falar na questão espiritual, né? Mas a ciência terrena já provou isso. E mesmo assim, a gente ainda continua buscando a nossa felicidade na ilusão da matéria. Achando que é o que a gente parece ser que vai nos credenciar para ter uma vida feliz. E quando a gente fala isso, quando eu falo ilusão da matéria, eu não estou falando só em dinheiro, não estou falando só em valores materiais. Porque tem muita gente simples que não é feliz. Tem muita gente humilde que não é feliz também. Por quê? Porque dissimula o que sente. Porque não é honesto emocionalmente. Porque não entra em contato com as suas emoções de maneira profunda. E isso é autoconhecimento. E é por isso que o autoconhecimento é essencial para a nossa felicidade, não só para o nosso crescimento espiritual, também, mas principalmente para a nossa felicidade.
para que a gente seja feliz, é preciso ser honesto emocionalmente. É preciso admitir as nossas fragilidades. É preciso admitir as nossas vulnerabilidades. É preciso falar com o coração. É preciso parar de ter vergonha, de ter medo, de ter raiva. É preciso se conectar com quem a gente é de verdade. É preciso parar de dissimular emoções. É isso que faz com que a gente produza o nosso autoconhecimento, o nosso autodesenvolvimento. Mas o que acontece com a gente? A gente tem medo de fazer isso. Por quê? Porque, no fundo, o que a gente quer? A gente quer ser amado, a gente quer ser respeitado, a gente quer que as pessoas nos admirem, nos amem, nos aceitem. Tudo que a gente faz é com essa intenção. Tudo. Até as pessoas mais arrogantes, mais prepotentes, que gostam de se aparecer superiores e diminuir as outras, elas também estão querendo atenção. Elas também estão querendo que as pessoas as admirem. E essa é a forma que elas encontram de serem admiradas. E se a gente quer atenção, se a gente quer ser admirado, se a gente quer ser amado, a gente vai formar formas é ótimo, né? Encontrar formas de fazer com que as pessoas nos amem. E essa necessidade de encontrar formas para que as pessoas nos amem, nos aceitem, seja o modo que for, seja através da arrogância, seja através da simplicidade, da humildade, da subservência, seja qual for. Cada um tem a sua. E a gente tem que descobrir. Essa forma de encontrar amor é que faz a gente dissimular o que a gente sente. E não admitir, não entrar em contato com o mais profundo do nosso eu. E dizer, eu estou com medo. E tá tudo certo. Ai, deu falta de ar, gente, vou sentar, tá? Com licença. E tá tudo certo. E não tem problema nenhum. Porque a gente vive numa sociedade que não nos estimula a educação emocional. A gente vive numa sociedade que faz com que a gente reprima o que a gente sente. É normal ainda a gente olhar para uma criança e dizer, para de chorar, para de chorar. Que feio tá com raiva, que feio tá chorando. A gente ainda diz isso, né? Só que essa é a forma mais fácil de mostrar para uma criança que ela é inadequada por estar sentindo algo. Que ela é errada, boa noite, por estar sentindo algo. E isso produz uma angústia, uma ansiedade que nos acompanha para o resto da vida. Foi isso que a gente ouviu na nossa infância. Quantas vezes a gente ouviu que a gente era inadequado? Quantas vezes a gente ouviu que as nossas emoções eram inadequadas? Quantas vezes? E os nossos pais, os nossos cuidadores nos deram o que eles tinham. Ninguém está aqui para julgar isso. Cada um dá o que tem. Nós demos para os nossos filhos aquilo que nós tínhamos. E está tudo certo. A gente faz com aquilo que a gente, com a consciência que a gente tem até aquele momento. A grande questão é que, a partir do momento que a gente cria essa consciência, a gente cria também a responsabilidade de ressignificar isso. De começar a cuidar melhor das próprias emoções. De começar a aceitar o que a gente sente com respeito. Respeito ao que a gente sente. Respeito às próprias emoções. E é esse autocuidado emocional que nos faz com que a gente aprenda a acolher os nossos sentimentos. E acolhendo os nossos sentimentos, nós vamos respeitar e acolher o sentimento do outro. E vamos formar conexões saudáveis. Vamos formar conexões profundas e verdadeiras. Por quê? O que é uma conexão não saudável? O que é um relacionamento tóxico? A gente fala muito em relacionamento tóxico hoje em dia, né? E é o que mais tem. Eles existem em todos os âmbitos. Eles existem na empresa, eles existem em casa, eles existem no meio social. Porque existem pessoas que ainda não se conectaram com as próprias emoções. E por não terem esse respeito, esse autorrespeito, eles se incomodam com os outros, ou precisam dominá-los, manipulá-los, ou precisam diminuí-los.
Então, o relacionamento tóxico é aquele que eu não te respeito como tu é. Eu não respeito a tua emoção. E eu tenho que desqualificar ela de alguma forma. Eu não respeito o teu jeito de ser. Eu quero que tu seja o que eu quero que tu seja. Eu quero que tu vista o que eu quero que tu vista. Eu quero que tu faça aquilo que eu quero que tu faça. Esse é o relacionamento tóxico. O que não te permite ser quem tu é. O que quer te manipular, tem angústia, porque o manipulador ele também não é feliz. Não pense que a pessoa que manipula é feliz, porque ela não é. O abusador, ele vive na angústia de que a pessoa faça exatamente o que ela quer. E é uma angústia, porque tu não consegue fazer isso com as pessoas. Tu não consegue. Cada um tem a sua individualidade. Oi, linda. Tem a sua individualidade, tem as suas vontades, tem o seu inconsciente que tem todas as respostas. Então, o verdadeiro mestre não é aquele que quer te dizer o que tu tem que fazer. O verdadeiro mestre é aquele que te conduz a encontrar as respostas dentro do teu coração. Porque ele sabe que o teu inconsciente, que dentro de ti estão todas as respostas. Agora, aquele que quer que tu faça o que ele acha certo, ele é manipulador. E vamos combinar uma coisa, gente? Quem aqui não faz isso? Quem aqui não faz isso? Todos nós somos um pouco tóxicos. Porque é o nosso grau evolutivo. Se nós fôssemos perfeitos, nós não estaríamos neste mundo imperfeito. Certo? Nós estaríamos num mundo onde não existiria sofrimento. Não existiria dor. Ainda existe dor porque nós somos imperfeitos. E está tudo certo. O que falta é a gente aceitar essa imperfeição. Não nos cobrarmos perfeição, porque é isso que a gente faz. Né? A gente quer perfeição. A gente não quer ter raiva. A gente não quer ter medo. A gente não quer ter inveja. E aí, uns se culpam, se cobram, se diminuem. Outros entram na ilusão e escondem aquilo com medo de acessar e se tornam arrogantes. São aqueles que não querem mudar, aqueles que são perfeitos. Que eles não têm nada para mudar, quem tem que mudar é o outro, sempre. Ninguém conhece ninguém assim, né? Então, essas pessoas arrogantes, orgulhosas, né, que não admitem falhas, que estão sempre certas, inflexíveis nas suas verdades também, não aceitam a verdade do outro, só a verdade deles que está certa. Eu não aceito a verdade do outro, é só a minha verdade que é inexorável. Essas pessoas fazem isso por medo. Elas têm medo de olhar. A insegurança é tamanha que como é que eu vou olhar para os meus paradigmas, para minhas verdades? Como é que eu vou encarar que aquilo que eu acredito e que eu carrego, pode não ser verdade? O preconceito que eu carreguei a minha vida toda, ele pode estar extremamente errado e ser ultrapassado. Boa noite. E ser ultrapassado. Como é que eu vou olhar para isso? Eu me agarro com isso com unhas e dentes, porque eu preciso mostrar o meu valor. E aí eu me torno inflexível no aprendizado. E aí eu não cresço. E aí eu digo para vocês que quando a gente está assim, que todos nós já passamos por isso, quando a gente está assim, a gente está se negando ser feliz. Porque tu só é feliz no crescimento. Então isso revela uma profunda falta de autoestima. Porque as pessoas que se amam de verdade, elas sabem que elas precisam aprender mais. Que elas precisam estar abertas ao aprendizado, ao crescimento, ao melhoramento, ao aprimoramento. Inconscientemente, elas sabem disso. Então, quem é inflexível ao aprendizado, aos paradigmas, às novas verdades, o seu inconsciente traz gravado que não merece ser feliz. E é isso que a gente precisa olhar. Precisamos perder o medo do autoconhecimento. Tem gente que foge do autoconhecimento como o diabo foge da cruz, né, gente? Uma coisa louca, né? Falou em autoconhecimento, pessoas fogem. Falou, vim no centro espírita, foge.
né? Vocês são rindo que vocês conhecem, né? O pessoal sabe, né? Conhece aqueles que não querem saber de autoconhecimento, né? Falou em autoconhecimento, a pessoa sumiu, não viu, mudou de assunto. Gente, e tá tudo certo. Porque cada um tem o seu momento. E a gente já foi assim um dia. É ou não é? E a gente não é ninguém para julgar. Às vezes dá para dar uma forçadinha, né? Dá para dar uma forçadinha, né? Mas tem que ser sutil, não pode ser muito, né? Não pode ser tão escancarado. Às vezes tu traz uma pessoa para o centro espírita, tu leva uma pessoa na igreja, tu leva uma pessoa em determinado momento de autodesenvolvimento, né? Seja ele qual for, seja numa instituição religiosa ou não, mas a pessoa senta, ela vai meio forçada, ela senta e aquilo não faz nenhum sentido para ela. Não conecta em nada. E ela não volta, e ela não quer mais. E às vezes tu dá uma forçadinha, né? Dá um empurrãozinho, a pessoa senta e se apaixona. Porque é o momento dela. Então, cada um tem o seu momento. A gente teve o nosso momento. Então, respeitar o momento do outro e não julgar é o maior desafio, né? É um desafio grande. Porque tu quer que o outro esteja no mesmo nível de consciência que tu. Como assim ele não está no mesmo nível de consciência que eu? Como assim ele não entende das coisas que eu estou entendendo? E é o desafio, porque tu tem que buscar o teu autodesenvolvimento e tu tem que lidar com a consciência ou a falta de consciência das pessoas ao teu redor. E tentar não julgá-las. E conviver com elas, mesmo com o seu ceticismo, mesmo com o seu orgulho. Está tudo certo. A gente precisa entender esse limite, porque quando a gente ultrapassa do limite, a gente está sendo tóxico. E muitas vezes a gente é tóxico nesse sentido. Então, olhar para essa toxicidade é cuidar da nossa saúde emocional, porque essa toxicidade também nos faz mal. Quantas vezes a gente fica angustiado, querendo ajudar uma pessoa, querendo empurrar a pessoa, querendo resolver a vida da pessoa? Isso é toxicidade. Isso é ser tóxico, porque cada um tem o seu momento. A gente pode fazer uma oração, a gente pode oferecer ajuda, a gente pode oferecer apoio, mas a gente não pode viver a vida da pessoa. Porque a vida é dela, o crescimento é dela, o aprendizado é dela. E aí a gente entra em algo muito poderoso quando a gente fala em autoconhecimento. Que é a questão da autorresponsabilidade. E isso é algo que pega forte para nós. Porque nós não somos autorresponsáveis. Nós nos achamos vítimas, coitadinhos do destino. O mundo é injusto conosco. As pessoas são injustas e elas nos fazem mal. E, na realidade, não é nada disso. Na realidade, existe uma lei de ação e reação, que ela é muito clara. A toda ação há uma reação. E não existem vítimas, não existem coitadinhos. Existe o resultado dessa lei de ação e reação. Então, a pessoa que me explora, a pessoa que me prejudica, eu tive escolhas. Eu cheguei até ali naquela situação e precisei vivenciar aquilo para ter algum aprendizado. Quando a gente estuda física básica no colégio, física básica, a gente aprende que matéria é energia condensada. Tudo que nos rodeia é energia condensada. Cadeiras, mesas, tudo que nos rodeia são energias que se condensaram e formaram a matéria. Pois bem, quando a gente pensa, a gente está emitindo energia. Todo o nosso sistema, todo o nosso mapa mental, que é projetado do nosso corpo espiritual, mas o nosso mapa mental, ele carrega crenças, vivências, verdades, experiências, medos. Tudo isso está gravado na nossa psique. E tudo isso influencia a qualidade dos nossos pensamentos. E quando a gente está
com determinado tipo de pensamento, nós emitimos ondas cerebrais. E essas ondas cerebrais, elas vão de encontro com outras ondas. E essas ondas trazem matérias, materializam ao nosso redor o resultado dessas emissões cerebrais. Ou seja, se a gente for analisar todos os eventos da nossa vida, todos eles, fazer uma linha do tempo e analisar os eventos que aconteceram ao longo da nossa história, a gente vai perceber que muitos se repetiram. Muitos foram repetidos até a gente perceber alguma coisa, aprender e ir adiante. Mas enquanto a gente bota a postura de vítima, quando a gente fica na postura de coitadinho, a gente não muda esses eventos. Eles se repetem. Por quê? Porque a gente não olha eles do ponto de vista do aprendizado. E é isso que a gente precisa olhar. As dificuldades da vida, as dores, as doenças, tudo são aprendizados. São momentos em que a gente precisa olhar e dizer, o que eu preciso aprender com isso? O que a vida está me mostrando? O que eu fiz para que isso acontecesse? O que eu pensei, o que eu senti? Quais foram as minhas crenças? Quais foram as verdades que eu carreguei para que isso se materializasse na minha vida? O que eu preciso aprender? E isso eu não estou dizendo, não estou tirando a responsabilidade de quem faz o mal, tá, gente? Eu não estou dizendo que as pessoas que fazem o mal para nós, e tem pessoas que fazem realmente o mal, que nos prejudicam, eu não estou tirando a responsabilidade delas. O que eu estou dizendo é que Deus é tão perfeito, que existe uma perfeição tão grande, que se a gente se dispor, se superar o orgulho, superar o medo de olhar para si, e buscar exatamente dentro de si o que tu precisa aprender, o que tu veio nesse plano para aprender, tu vai ver que tu não é vítima, que não existem vítimas. A gente precisa olhar as coisas do ponto de vista do aprendizado. E mais, estar aberto ao aprendizado. Estar aberto ao crescimento. Porque quando tu está na postura de vítima, tu não está aberto ao crescimento. Tu está estagnado. Tu está estagnado. Tu não cresce. Porque tu bota a responsabilidade da tua vida no outro. A responsabilidade por eu estar sofrendo é do outro. E assim é com as nossas emoções. Nós temos o hábito de dizer que o outro nos feriu. Porque como a gente não se estuda emocionalmente, a gente não sabe quais são as nossas emoções, a gente não tem o hábito de dizer, eu estou com raiva. Eu tenho o direito de estar com raiva. Eu não tenho o direito de sair esfaqueando ninguém. Mas eu tenho o direito de estar com raiva. Como eu não tenho esse hábito, eu não conheço as minhas emoções. Só que cada emoção tem uma necessidade emocional por trás dela. Quando eu tenho alegria, a minha necessidade emocional de reconhecimento, de atenção, de respeito, ela foi atendida. Por isso eu tenho uma emoção positiva. Quando eu tenho raiva, a minha necessidade emocional de respeito, de acolhimento, ela não foi atendida. Isso me traz uma emoção negativa. O que acontece? A gente não olha para isso. A gente não sabe quais são as nossas necessidades emocionais. E a gente não comunica elas. E isso interfere diretamente nos nossos relacionamentos. Então, ao contrário, a gente tenta manipular as pessoas. Porque a gente não tem essa consciência de quem nós somos. Nós não temos essa consciência. E aí, nós vivemos um piloto automático das emoções. O que a gente precisa entender é que reconhecer as nossas necessidades emocionais, reconhecer o que passa aqui dentro da gente, nos ajuda a pontuar o que a gente quer e o que a gente não quer. Pontuar. E muitas vezes a gente não pontua por orgulho, por medo de ser rejeitado, de não ser amado. A gente não pontua. Fulano, eu não gosto que tu fale assim comigo. Fulano, eu fico bem chateada quando tu desconsidera o que eu sinto.
eu gostaria que tu respeitasse o meu sentimento. Isso traz uma comunicação assertiva das nossas emoções. Isso traz um pedido claro para outra pessoa. Se ela seguir desrespeitando, aí é outra história. Mas pessoas que têm tendência a ter emoções saudáveis, pessoas que são saudáveis, costumam entender o recado. Isso é muito bacana, por quê? Porque tu vai criando o hábito com a pessoa de mostrar a tua emoção, mostrar a tua vulnerabilidade, e tu abre a porta para que a pessoa também faça isso. Para que a pessoa também pontue, porque tu também vai errar com ela. Tu também vai fazer coisas erradas, porque tu não é perfeito, porque ninguém é perfeito. E quando tu pontua para ela, ela também vai pontuar para ti, quando tu a desrespeitar. Quem tem filho sabe disso, né? Que quando a gente ensina isso para os filhos, eles nos trazem isso de uma maneira muito saudável e muito sincera. E eu acho super importante, principalmente quem tem filho, quem conduz uma criança, pensar nisso. Porque tudo que os nossos pais nos disseram, tudo que os nossos pais validaram das nossas emoções, desembocaram na nossa autoestima hoje. Porque a autoestima ela não é só aparência. A autoestima é o que a gente sente a respeito da gente. E essa autoestima é que faz eu não ser tóxico. Porque a pessoa tóxica, ela não tem autoestima. Ela se incomoda com o outro. E ela quer invalidar o outro. Ela tem o prazer de invalidar o outro. E ela se incomoda com o brilho do outro. Então, ela precisa diminuir o outro para se sentir bem. Isso é uma toxicidade. Mas isso é a falta de autoestima. E a falta de autoestima é quando a gente não se sente bem com o que a gente sente. Com as nossas emoções. Quando a gente não se sente adequado. Quando a gente se sente errado. Quando a gente se culpa. Quando a gente se cobra. Quando a gente acha que não deveria estar sentindo determinada coisa, não devia estar fazendo isso, quando não devia, ou devia estar fazendo tal coisa, não estou fazendo. Porque eu tive um monte de cobrança na minha vida, né, de coisas que nem são tão importantes para mim assim. Mas a sociedade, a minha mãe, meu pai, minha família, me cobrou a vida toda, aquilo ficou impregnado em mim. E eu me cobro, me martirizo. E não paro para refletir se aquilo realmente é condizente com a minha alma, com quem eu sou de verdade, com as minhas necessidades. Ou eu vivo preocupado em atender as necessidades emocionais dos outros. Eu vivo preocupado em mostrar para o outro o meu valor. E aí eu mostro para o outro o meu valor querendo atender as necessidades emocionais dele. E não presta atenção nas minhas. Não tem como eu ser saudável emocionalmente assim. A saúde emocional, ela vem do olhar amoroso consigo mesmo e da crença, da verdade, de que eu mereço atender as minhas necessidades emocionais. Eu mereço atender o que me faz bem. E isso não é egoísmo. Isso é auto-amor. Eu não preciso me anular para que o outro seja feliz. Isso não é amor. Isso é apego. Isso é ego. Se eu me amo de verdade, eu me cuido. Porque quando a gente anda de avião, quem já andou de avião aqui sabe, quando a gente anda de avião, a gente escuta da aeromoça. Em caso de despressurização, máscaras de oxigênio cairão na sua frente. É assim o speech, né? Quem já andou de avião sabe. Caso de despressurização, máscaras de oxigênio cairão na sua frente. Se você estiver com um bebê, ou com uma pessoa que não tem governo sobre si, bote primeiro a máscara em você, para depois botar a máscara no bebê. Porque se você botar primeiro do bebê, você morre. Morre os dois. E é disso que eu estou falando. É da importância da gente cuidar da gente primeiro. Cuidar das nossas necessidades, cuidar das nossas vontades, daquilo que faz bem para a nossa alma, para aquilo que afaga o nosso coração, para aquilo que nos faz bem. E quando a gente está inteiro para si, cuidando das emoções, aceitando o que a gente sente, olhando para as nossas crenças e dizendo, eu mereço fazer o que eu amo fazer.
Eu vou parar de dar desculpas, eu vou parar de dizer que eu tenho que atender meu cachorro, meu papagaio, meu filho, meu irmão, meu marido, e vou olhar para mim. Aí a gente começa a brilhar, a gente volta a brilhar. A gente volta a ser alguém que está inteiro para si. E a gente pode ser melhor para os outros. Aí os nossos relacionamentos deixam de ser tóxicos. Deixa de haver toxicidade. Deixa de haver manipulação, jogo de poder. Deixa de haver dissimulação. Tem coisa mais chata do que uma pessoa dissimulada? Uma pessoa que tu não pode confiar, uma pessoa falsa. Uma pessoa que não consegue ser sincera e ser honesta emocionalmente contigo, porque tu nunca sabe se ela está falando a verdade ou não. Essas pessoas que dissimulam, elas podem manipular por algumas pessoas por algum tempo, mas elas nunca conseguem manipular o tempo todo. E elas são extremamente infelizes. Mas a infelicidade delas vem da falta de responsabilidade por si. Vem da falta de consciência de que elas não são vítimas das pessoas. Vem da falta de consciência de que elas têm o poder de olhar para si e melhorar suas emoções e melhorar o que elas sentem por elas. Só que essa falta de consciência, onde elas ficam patinando no vitimismo, né, no coitadismo, essa falta de consciência não nos obriga a estar perto dessas pessoas, tendo a toxicidade delas. A gente não tem essa obrigação. A gente não precisa se obrigar a ficar com pessoas tóxicas. Por quê? Porque elas fazem uma escolha. Cada um tem as suas escolhas. E a gente tem o direito de fazer escolhas saudáveis. O direito. E se a pessoa é tóxica, ela fez a escolha dela. E a gente não tem obrigação de ir para o buraco junto com ela. A gente pode não ter raiva, tentar mandar boas energias, tentar fazer uma oração, mas a gente não precisa se afundar nessa toxicidade. E a gente precisa mais, a gente precisa se preservar disso. E manter esses relacionamentos, construir esses relacionamentos saudáveis. Construir esses relacionamentos de confiança em pessoas que a gente possa confiar. A gente possa falar o que a gente sente. A gente possa se abrir de verdade e mostrar a nossa vulnerabilidade. Sem medo. Eu tenho um exemplo que eu uso, que aconteceu comigo um tempo atrás. E há uns 6 anos atrás eu tive uma forte depressão, que me deixou 6 meses de cama. De cama mesmo, aquela depressão assim que eu não saía da cama. Eu não queria levantar, não tinha força nem de comer, não tinha vontade de fazer nada. E nesse meio, eu tive uma crise de pânico numa reunião uma vez. E nesse meio tempo eu tinha uma palestra agendada. E essa palestra estava agendada há bastante tempo e ela estava lotado. Ia ser para umas 250 pessoas, mais ou menos. E essa palestra, ela estava com lotação esgotada. Era numa instituição onde eu trabalho, e estava com lotação esgotada. E eu não conseguia nem fazer os slides, eu não conseguia nem pensar. Não conseguia raciocinar, não conseguia nem levantar da cama. E aí eu fiquei, poxa, como é que eu vou fazer isso, né? Fiz aqueles... a depressão, quem tem depressão sabe que te dá a nuvem, né? O pensamento de nuvem, tu não consegue pensar direito. Fica tudo embotado, fica tudo... E nesse dia eu fui fazer a palestra, cheguei lá, tinha gente de pé no auditório. Meu Deus. Aí fui, comecei a falar devagar, não concatenava muitas ideias, as ideias não vinham. E aí eu parava, respirava, fiz uns slides bem explicadinhos, assim, para qualquer coisa ir lá e poder ler os slides, porque eu não tinha condições. E aí, no final da palestra, eu disse assim, terminei a palestra, consegui terminar e tal, tudo certo. E no final da palestra eu disse assim, olha, eu quero agradecer a todos vocês que estão aqui hoje, porque eu estou no processo de depressão, faz uns
uns meses que eu não levanto da cama. E está muito difícil, né? A depressão ela é de origem química. Quem tem sabe, tu não produz substâncias que o teu corpo precisa para te dar ânimo, para tu fazer as mínimas atividades do dia a dia. Então, tu não tem vontade de fazer nada. É uma indisposição total, um desânimo. Além dos pensamentos que vêm, né? Se tu não trabalha a tua mente, então os pensamentos vão lá para baixo. E aí eu disse, quero agradecer vocês, porque foi muito difícil para mim estar aqui hoje, e eu estou no processo depressivo, falei tudo. Aí eu pensei, nossa, agora eles vão tirar o crédito da minha palestra, né? A primeira coisa que eu pensei, vão tirar o crédito, né? Não tirar a minha credibilidade. Gente, as 250 pessoas formaram uma fila para me abraçar. Todas me abraçaram. Eu preciso dizer que eu saí de lá com a cara desse tamanho, né? Quase morri chorando. Mas o que eu levei de lição naquele dia é que eu estava tão fragilizada que eu precisava ser honesta. Eu precisava falar a minha verdade. Eu não ia me sentir bem saindo de lá sem ser honesta. E aquilo me fez tão bem. E mais do que isso, eu ouvi de diversas pessoas. Obrigada por ter dito isso. Eu também estou com depressão. Eu também estou passando por isso. E também está difícil. E aquela energia daquelas pessoas me levantou. Me deu um up, me deu um gás, me renovou, porque foi uma energia muito bacana. Mas eu ter mostrado a minha vulnerabilidade me conectou com elas. Fez com que elas também se abrissem comigo. E é isso que nos conecta. A nossa vulnerabilidade, a nossa verdade, a nossa sinceridade nos conecta. Existem 3 formas de a gente se conectar com as pessoas, a gente se relacionar. Ou a gente se relaciona do ponto de vista da superioridade, eu sou melhor do que vocês, eu sei mais do que vocês, eu sou mais inteligente que vocês. Ou eu me relaciono da inferioridade. Eu sou muito pior que vocês são muito melhores que eu. Eu sou servil, eu faço o que vocês quiserem, porque vocês são muito superiores. Mas a maneira bacana da gente se relacionar é de igual para igual. Aonde eu te respeito, eu respeito as tuas dores, eu respeito o que tu sente e tu respeita o que eu sinto. E tu acolhe o meu sentimento. E tu não julga o que eu sinto. Tu não fala para mim o que eu tenho que fazer, o que eu não tenho que fazer, porque tu não fez isso, porque tu não fez aquilo. Tu não me julga. Tu só olha para mim e diz, eu te entendo. Eu te acolho. Essa é a verdadeira conexão. E é essa conexão que traz bem-estar, qualidade de vida. E é essa conexão que o autoconhecimento nos traz. Porque para que a gente possa praticar esse tipo de conexão, a gente tem que se conectar com a gente primeiro. A gente tem que olhar para as nossas emoções de maneira profunda. A gente tem que reconhecer que a gente sente com honestidade emocional. E não de simulação. E não fingir que não está acontecendo. A gente tem que acolher a nossa dor, a nossa tristeza, o nosso medo. Tudo bom? Fica à vontade. A gente tem que acolher a nossa dor, a nossa tristeza, o nosso medo. E tudo que a gente sente, sem julgamento, sem dizer se é certo ou errado, porque se existe algo que nos une como humanidade, são esses sentimentos que todo mundo tem. Todo mundo tem medo, todo mundo tem angústia, todo mundo tem ansiedade, todo mundo tem tristeza, todo mundo tem. Se a gente fizer uma roda aqui hoje, começar a falar o que a gente sente, quantas pessoas vão se identificar umas com as outras? Porque todo mundo tem. E essa aceitação profunda das nossas emoções vai nos ajudar a aceitar profundamente o que o outro sente. E vai melhorar a qualidade dos nossos relacionamentos. Vai melhorar aquilo que a gente sente em relação ao outro, a aceitação, a compaixão, a empatia, vai nos ajudar a sair da nossa bolha. Porque a gente vive numa bolha. A gente acha que a vida é a nossa bolha. Que as pessoas sentem, as pessoas que estão na nossa bolha são todo o planeta, toda a população do planeta. E, na verdade, não é assim.
Viu? Até confirmou. Na verdade, não é assim. Na verdade, existem diversas bolhas. E o autoconhecimento ele vem quando a gente sai da nossa bolha. Quando a gente vai estender o nosso mapa mental até o mapa mental do outro. Quem aqui já ouviu que as viagens elas ampliam o autoconhecimento? Que a viagem faz com que a gente amplie a nossa visão de mundo, o nosso autoconhecimento. Por quê? Porque as viagens fazem com que a gente saia da nossa bolha, daquilo que a gente acredita como verdade, daquilo que a gente acha que é certo e que é errado. A viagem faz com que a gente veja novas culturas, novas percepções, novas formas de ver o mundo, novas filosofias, novas religiões. Só que a gente não precisa viajar muito para sair da nossa bolha. Porque existem muitas situações dentro da nossa própria cidade em que a gente pode sair da nossa bolha. Em que a gente pode estender o nosso olhar e acolher mais o outro. Acolher mais quem precisa. E existem muitas pessoas precisando. Se importar mais com o crescimento dos outros. E não só com o que é bom para nós, para a nossa bolha. Se importar mais que todos tenham os mesmos acessos e as mesmas condições que a gente tem. Para que todos possam crescer. E não só quem está na nossa bolha. Não adianta a gente fazer a mera caridade, que a caridade é importante, eu acredito muito em caridade, acho que a gente tem que ajudar sempre que a gente pode, mas a gente não tem que fazer só caridade. A gente tem que querer que todos tenham acesso às mesmas coisas, e a mesma abundância da gente. E a gente tem que lutar por isso. Porque foi isso que Jesus ensinou. Jesus não ia comer com os ricos e poderosos. Jesus ia comer com os cobradores de impostos e com as prostitutas. Porque Jesus era humilde. Jesus não julgava como a gente julga. E Jesus olhava para os pobres. E Jesus foi preso e morto por isso. Porque ele não chegou como as pessoas esperavam. Num carro majestoso, coberto de plumas como um rei. Ele chegou simples e humilde. E ele olhava para os simples e para os humildes. E era com eles que ele se conectava. E se Jesus voltasse hoje, com certeza seria para a periferia que ele ia. Com as pessoas pobres. Com os humildes. E era eles que ele iria olhar. Ele não ia olhar o nosso status, ele não ia olhar as nossas posses, ele não ia olhar... vou sentar um pouquinho, tá? Ele não ia olhar o nosso cargo, nem os nossos diplomas, mas ele ia olhar a humildade do nosso coração. E o quão preocupado a gente está em fazer com que todos tenham os mesmos acessos, em que todos tenham o mesmo respeito, em que todos tenham a mesma abundância que nós. Porque todo mundo tem que ter abundância, né? A gente não nasceu para viver ruim, mal, na miséria. Não. A gente tem que buscar prosperidade, a gente tem que crescer, a gente tem que melhorar. Mas a gente tem que melhorar e querer que todos melhorem também. Não pensar só no nosso umbigo. Não pensar só naquilo que é bom para mim. Porque é esse egoísmo que nos desconecta. É esse egoísmo que é proveniente da nossa falta de conexão com a gente mesmo. Porque quando a gente se conecta com a gente começa a entender que todos somos um. E que se tem uma pessoa passando fome no planeta, isso interfere no meu crescimento espiritual. E eu não tenho que ajudar os outros do ponto de vista da superioridade. Como eu sou bom, eu estou te ajudando. Eu tenho que ajudar os outros sabendo que quando eu levanto o meu irmão, quando eu me esforço para que o meu irmão tenha o mesmo acesso que eu à educação, à saúde, a respeito, à moradia, na verdade eu estou fazendo por mim. Porque foi isso que Jesus ensinou. Foi isso que Jesus, que foi um cara que foi um modelo emocional que a gente teve, nós ocidentais, tivemos um cara com altíssima inteligência emocional. Que tinha
a capacidade de ser julgado, condenado, de ser traído pelos seus apóstolos. Ele foi traído por Pedro 3 vezes. Jesus foi traído por Pedro 3 vezes. E na terceira vez, ele ainda tinha dito para o Pedro que ele ia trair, que o Pedro ia trair ele. E na terceira vez, Jesus encontra o olhar de Pedro. E quando ele encontra o olhar de Pedro, ele é um olhar inquisitor, raivoso, julgador. É um olhar amoroso, acolhedor. De quem não tinha o ego que precisava ser validado o tempo todo. De quem sabia das fragilidades de Pedro. E de quem ainda deu as chaves da igreja dele, para que ele pudesse construir. Jesus, quando foi jogada a mulher adúltera nos seus pés, para que ele pudesse julgar e condenar, que era o que os homens faziam naquela época. Ai de vós, fariseus hipócritas, sois brancos por fora, mas cheios de maldade e iniquidade por dentro. Porque julgavam as pessoas, porque culpavam as pessoas, porque faziam as pessoas se sentirem culpadas e diminuídas. Quando jogaram a mulher adúltera nos seus pés, e que todos perguntaram, o que vai fazer? Ele calmamente, com toda a tranquilidade do mundo, pega um graveto. Quem viu os filmes de Jesus já deve ter visto essa cena. Ele risca com o graveto no chão, calmamente, a população raivosa, querendo apedrejar a mulher. E depois de riscar no chão, ele olha para a população e diz, quem tiver sem pecado, que atire a primeira pedra. E depois ele olha para ela e diz, onde estão os que te julgam, mulher? Ele já não sei, Senhor, eles já se foram. Então não serei eu que terei te julgar. Vá e não voltes a pecar. E do alto da sua plenitude moral, ele tinha tudo para dizer para ela. Faça isso, faça aquilo, não faça isso, não faça aquilo. Mas Jesus não precisava fazer isso. Jesus não tinha o nosso ego doente, que precisa mostrar que está certo. Jesus tinha o acolhimento, e ele curava as pessoas através do amor. Ele curava as pessoas com o entendimento e o não julgamento. Por isso que Jesus é o modelo de inteligência emocional. Porque ele foi capaz de vir à Terra e mostrar o exemplo de caridade, de amor, de acolhimento, de humildade. Nasceu pobre numa manjedoura. Ele foi um refugiado. Jesus foi um refugiado. Ele se refugiou no Egito. E quando o imperador estava procurando crianças até 2 anos para matar. E ele se refugiou no Egito. E depois ele volta. Uma família simples e humilde. Cresce numa família de carpinteiro. E dá um exemplo de humildade, de inteligência emocional, de calma, de tranquilidade. E é capaz de morrer na cruz. E depois de estar morrendo, de ser pendurado. Porque Jesus, esses dias eu vi um documentário no Discovery que dizia que Jesus não foi preso pelas mãos. Porque se ele tivesse sido preso pelas mãos, ele teria rasgado as mãos e não seguraria. Ele foi cravado aqui. A tamanha dor que ele sentiu. E qualquer ser humano sentindo essa dor, qualquer um de nós aqui estaríamos excomungando quem estava nos machucando. Não tem como um ser humano, no nosso grau evolutivo, passar por tamanha dor e não gritar, não berrar, não xingar. E Jesus conseguiu dizer, Pai, perdoa-os, porque eles não sabem o que eles fazem. Só que o exemplo de Jesus não é para que a gente ache que tem que ser como ele agora. Esse é o grande problema. Porque a gente olha Jesus e a gente quer ser como ele agora. Assim, um passe de mágica. Isso não existe. O exemplo de Jesus é para ele ser seguido, para ele ser construído, para que a gente saiba que é ele o nosso modelo, mas para que a gente aprenda a reconhecer as nossas emoções, porque ele também disse, amai o próximo como a ti mesmo, ou seja, ama primeiro a ti, para que tu possa amar o próximo.
Porque se tu não amar a ti, se tu não respeitar as tuas emoções, se tu não olhar para quem tu é com carinho, se tu não parar de te culpar, se tu não parar de te julgar, tu não vai conseguir amar o outro. Tu não vai conseguir perdoar o outro. Porque tu vai continuar julgando ele. Tu vai continuar projetando nele aquilo que tu sente por ti. E se a gente está nesse plano, é porque estamos todos com um grau evolutivo que ainda não nos permitiu amar quem a gente é de verdade. E o amar quem a gente é, se conectar com a nossa essência, se conectar com quem nós somos de verdade, com a nossa essência que é divina, que é espiritual. Quando a gente começa por esse caminho, é sinal que o nosso inconsciente está mudando. E que a gente está, dentro de nós, aceitando que a gente merece a verdadeira felicidade. A verdadeira felicidade, ela vem daí. Os espíritos superiores, os espíritos de luz, eles primeiramente passaram por isso. Aprenderam a reconhecer, a amar, a validar suas emoções, a ser honesto emocionalmente, a não dissimular o que sente, a respeitar quem se é, a atender os anseios da sua alma, a se livrar dos preconceitos, para poder ser quem a gente é, sem medo, a colocar pontos e ser assertivo com as pessoas que querem invadir o nosso espaço, que não querem deixar quem a gente é ser quem a gente é. Não querem deixar a gente ser quem a gente é. Ser assertivo, ser firme com pessoas que não querem deixar a gente ser quem a gente é um desafio da autoestima. Quem tem autoestima consegue dizer, não, isso tu não vai fazer. Isso eu decido. Essa decisão é minha, não é tua. Ser firme com pessoas tóxicas é um desafio de autoestima. Pessoas que têm autoestima são firmes com pessoas tóxicas. Não deixam pessoas tóxicas invadir sua vida. E isso não é maldade. Pelo contrário, isso é educativo para essas pessoas. Elas precisam desses limites. Elas precisam entender que elas, com esses comportamentos, se tornam inadequadas. E tudo isso faz com que a gente aprenda a ver que a gente merece viver a nossa essência. Buscar a nossa essência. A falta de autoconhecimento é a falta de autoamor. Quem foge do autoconhecimento ainda não aprendeu a se amar. Ainda não aprendeu a cuidar de si de verdade. E está tudo certo. Não tem que se cobrar, não tem que ficar, meu Deus, não aprendi. Ninguém aprendeu ainda, gente. Está todo mundo junto. Está todo mundo no mesmo barco. A gente veio aqui para aprender juntos. A gente veio aqui nesse plano para, interagindo uns com os outros, aprender justamente isso. Como eu disse no começo, a gente só veio aqui para isso. Só para isso. Não tem outro motivo. Então, agora eu queria convidá-los a gente fazer um relaxamentozinho. E rapidinho, rapidinho. Tá bom. Por favor, pode ser baixinho, não precisa ser muito alto. Então, a gente pode ir relaxando, respirando fundo. Sentindo o corpo na cadeira. Viajando ao som da música. Sentindo o ar que entra e o ar que sai da respiração. A melhor forma da gente se acalmar é prestando atenção na sua respiração. Não precisa pensar em mais nada. Se os pensamentos vierem, deixe ir.
Deixem eles ir. Da mesma forma que vieram. Eles vão. Não briga com eles. Vai relaxando ainda mais. Sentindo que os pontos de tensão, os pontos onde estão tensionado o corpo, que eles possam ir se dissolvendo, ir se tranquilizando. E nesse relaxamento, esse corpo relaxado, vai caminhando pela beira da praia, sentindo a areia embaixo dos pés, ouvindo o barulho do mar, ouvindo os pássaros, e de repente vocês olham para si e se veem como crianças. Vocês são agora uma criança, a criança que vocês foram um dia na beira da praia, correndo, brincando, felizes, chutando água, dando cambalhotas. Vocês estão muito felizes, muito felizes. E nessa felicidade toda, vocês avistam lá no longe uma figura, uma pessoa. E dá uma vontade de ir correndo até lá. E aí vocês vão correndo até essa pessoa. Essa pessoa está de branco. E aí vocês veem que ela está sorrindo. Enquanto vocês vão se aproximando dessa pessoa, vocês vão a reconhecendo. Os olhos suaves, a face esguia, os cabelos compridos. É Jesus. Jesus olha para vocês de braços abertos, sorrindo. E vocês se jogam nos braços dele, como crianças que são, felizes. E Jesus senta na areia e os coloca no colo. E acolhe a criança que vocês foram um dia. E vocês sentem a criança com todas as suas dores, com todos os medos, com todas as feridas, com todas as vezes que vocês se sentiram inadequados, errados, não amados. Vocês sentem o colo de Jesus curando todas essas dores, curando todas as feridas do seu coração, fazendo que vocês se sintam amados, queridos, especiais,
aceitos. Que essa criança possa se sentir a criança mais amada desse mundo, mais especial. Sintam o amor de Jesus nutrindo, abençoando, curando a criança que vocês foram um dia. E esse amor profundo enche vocês de luz. Vocês dão um abraço apertado em Jesus, um beijo. E ele se despede, ficando bem pequenininho, diminuindo e entrando dentro do coração de vocês. Coloquem Jesus bem pequenininho dentro do seu coração, para que todos os dias a criança que você foi possa se encontrar com ele e se aninhar no seu colo. E todas as vezes que você se sentir triste, perdido, angustiado, lembre-se do colo de Jesus. Deitem no colo dele como crianças e deixem-se sentir amparados, amados, aceitos, energizados, tranquilos. Deixem que Jesus os cure, porque vocês merecem todo esse amor. Respirem fundo. Vão voltando. No seu tempo, no seu ritmo, respire fundo e abra os olhos. Trazendo consigo todo o amor de Jesus. E trazendo para a sua vida, para o seu dia a dia, todo esse amor, toda essa paz. Obrigada, meus queridos. Uma boa noite a todos e um bom atendimento. Obrigada.